Olá, galerinha, tudo bom? Hoje vamos contar mais uma parte da matemática. Na verdade, vai ser a parte 2 da função de segundo grau. Vou trabalhar, que nem eu prometi, com vértice da parábola e gráfico. Então, vamos lá. O vértice da parábola é aquele ponto mais baixo da parábola ou o mais alto, dependendo se a parábola tem concavidade para baixo ou concavidade para cima. Ela vai ter concavidade para baixo quando A for positivo e vai ter concavidade para cima quando A é negativo, que nem eu já tinha mostrado para vocês, né? Tinha a figurinha lá que eu até coloquei para facilitar para gravar. Então, a parábola não tem fim desde que o domínio seja real. Então, se o domínio é real, a parábola iria continuar. Ou seja, nesse caso do A ser positivo, a parábola vai ter um ponto mínimo, porém ela nunca vai ter ponto máximo. Volto a repetir, se o domínio for real. Então, nesse caso, eu vou ter ponto mínimo, que vai ser exatamente o vértice da parábola. Já quando ela tem concavidade para baixo, o meu ponto vai ser máximo. Tá ok? E como que eu acho isso no gráfico? Quando eu tenho o gráfico lá com x e y, e ela era formada, vamos colocar aqui, dessa forma, então, aqui estaria o vértice, que eu vou chamar de xv e isso aqui, yv, que é o vértice. Então, nosso vértice vai ser dado por xv, yv. E como que eu acho? Então, o xv é dado por menos b sobre 2a e o yv é dado por menos delta sobre 4a. São duas formulinhas aí que a gente vai precisar gravar. E tem um outro jeito, se caso você tiver achado e existirem duas raízes aqui, que é o x1 e o x2, o x do vértice nada mais é que a média aritmética dessas duas raízes. Pois, como se sabe, a parábola, quando eu corto ela no meio, ela é simétrica. Se ela é simétrica, então o meio dela, o vértice dela, vai estar no meio desses dois pontos em que o y é zero. E daí, se quisesse achar o y do vértice desta forma, era só colocar o x do v na equação dela. Também daria certo. É um jeito de se provar. Mas não vou fazer isso agora. Se caso alguém tiver curiosidade e quiser saber, deixa nos comentários que eu faço para vocês. Ok? Então, aí, o modo de se achar o vértice. Quando que eu vou precisar fazer isso? Eu vou precisar achar o vértice toda vez que ele me perguntar o mínimo ou o máximo daquela função. Então, vai ter exercícios que eles vão falar de dinheiro, de lucro. Então, vai perguntar qual o lucro máximo, quantas unidades precisam ser vendidas para obter um custo mínimo, e por aí em diante. Então, toda vez que você vê questões deste tipo, com certeza ele vai estar perguntando o vértice, ou do x, ou do y, ou até mesmo os dois. Bom, feito isso, vamos construir um pouco dos gráficos. Vamos pegar aqui uma função qualquer, sei lá, x quadrado menos 7x mais 10. Vamos construir esse gráfico. Para construir, a gente primeiro vai precisar achar as raízes. Então, quais são as raízes? Primeiro, descubro o delta. Lembrando que o A vale 1, o B é o que multiplica apenas o x, é o menos 7, e o C vale 10. Então, delta era dado como b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é menos 7
ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 10. Então, delta é 49 menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. Então, delta vale 9, que é 49 menos 40. Então, o x1 e x2, a gente tinha como menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, x1 e x2 é igual menos menos b, que é menos 7, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Ficando x1 e x2. Menos com menos dá mais, 7, mais ou menos raiz de 9 é 3, sobre 2. Então, 7 mais 3 dá 10, sobre o 2 que já está embaixo, que isso dá 5. E 7 menos 3 é 4, dividido por 2 dá 2. Achei as raízes. Agora vamos achar os vértices. Os vértices não, o vértice. Então, achar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice era dado por menos b sobre 2a, que fica menos, o b vale menos 7. Então, menos 7 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Então, o x do vértice é 7,5, ou se caso você quiser fazer a conta, 3,5. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta que a gente já havia achado vale 9. Então, é menos 9 sobre 4 vezes 1. Então, 9 por 4 iria dar, se eu dividir por 2, dá 4,5, por 2 de novo, dá 2,25. É o y do vértice. Então, o vértice é um ponto, o ponto mais baixo da parábola. Nesse caso é mais baixo, por quê? Por causa que o A é positivo. Lembra que a gente achou que o A é 1? Então, eu sei que a parábola tem concavidade para cima. Então, eu tenho uma parábola aqui, ó, com concavidade para cima. E as duas raízes são 5 e 2. Então, eu vou traçar aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo X, em que as raízes têm que ser positivas. Então, vou traçar aqui, ó, X e Y. Bom, as raízes nós já temos, que é 2 e 5. O X do vértice é 3,5. Olha lá, deu no meio do 2 e do 5. E o Y do vértice é menos 2,25. Então, menos 2,25. E tem mais um ponto que a gente pode saber, que é esse daqui, que sempre vai ser o nosso C, porque o x é 0. Nesse ponto, o x é 0. E se o x é 0, 0 ao quadrado é 0, menos 7 vezes 0 é 0, sobra o C, que vale 10. Então, nesse ponto aqui, vale 10. Certo? Então, é desse modo que a gente desenha o gráfico. Vou fazer mais um, agora com concavidade para baixo. Vamos lá. Y igual menos 2x², menos 6x, vamos lá, mais, vamos pensar aqui, 4, acho que dá certo. Vamos ver. Então, primeira coisa que eu faço é A, B e C. O A vale menos 2, o B vale menos 6 e o C vale 4. Começando achando as raízes. Então, delta é B²
menos 4AC. O delta a gente já viu que vale menos 6. O A vale menos 2 e o C vale 4. Vou substituir o C aqui por menos 4. Só para dar certinho, não ficar muito bagunçado as raízes. Então, menos 4. Delta é igual a 36, que é menos 6 ao quadrado. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, fica 8 vezes 4, 32. E com isso, delta é igual a 4. Vamos achar as raízes. x1 e x2. Que é dado por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, b é menos 6. Aqui que a gente viu. Então, fica menos 6. Mais ou menos a raiz do delta, que é o que a gente achou aqui, vale 4. Sobre 2 vezes o A. O A agora vale menos 2. Então, x1, 2 é igual. Menos com menos vai ficar 6 positivo. Mais ou menos, raiz de 4 é 2. Sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. Daqui eu tiro as duas raízes, x1 e x2. 6 mais 2 dá 8, sobre menos 4, mais com menos dá menos, 8 por 4 dá 2. E 6 menos 2 dá 4, dividido por menos 4, mais com menos é menos, 4 por 4 dá 1. Achei as duas raízes. Agora vamos achar o vértice. Olha lá, se eu quisesse fazer a média dos dois, entre menos 1 e menos 2, daria o menos 1,5. Mas vamos conferir pela formulinha. xv igual a menos b sobre 2a. Menos o b era menos 6, então vai ficar menos 6, sobre 2a. O a era menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Que dá menos com menos dá 6 sobre menos 4. 6 mais com menos dá menos, 6 por 4, 1,5, como havia falado. E agora, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta a gente achou que valia 4, então fica menos 4 sobre 4 vezes menos 2. O que dá? Menos com menos dá mais, 4 sobre 4 vezes 2. Vou deixar assim para mostrar a simplificação do 4 com 4, que daria 1 sobre 2. Se quisesse fazer 4 sobre 8, enfim, daria certinho. Bom, achei então meu vértice, em que o x vai estar no menos 1,5 e o y vai dar meio. Como A é negativo, a minha parábola vai ter concavidade para baixo, ou seja, vai ter ponto de máximo, certo? E aí, vou colocar aqui as... Vamos ter o x e vou ter o y. Bom, quais são os valores que a gente descobriu? Primeiro das raízes. As raízes eram menos 2 e menos 1. Portanto, menos 2 e menos 1. E o x do vértice, menos 1,5. Menos 1,5. E o y do vértice vale meio. E esse ponto aqui era o C. O nosso C valia menos 4. Então, menos 4. E aí é o desenho da parábola. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários, dúvidas aí, para a gente poder fazer mais vídeos ou eu respondendo as dúvidas de vocês mesmo. Abraço, e vai ter a parte 3 que eu vou mostrar um jeito mais rápido de achar as raízes, achar o vértice mesmo, né, que eu já mostrei um jeito, e resolver os 6 tipos de parábola que podem aparecer, que eu tinha dado na parte 1. Então, eu vou mais resolver exercícios por métodos mais rápidos. Então, não percam não aí o próximo vídeo, a parte 3 de função de segundo grau.
Abraço.